Nos outros vídeos eu não falei muito sobre a questão de fé, mas a fé é uma coisa fundamental para toda a raça humana. Fundamental. Se você pegar os registros desde dos primeiros seres humanos, sempre houve essa noção de um ser maior, de um criador, de algo que mantém as coisas, de alguém que organizou as coisas como elas são. Até uma pessoa que cresça isoladamente em alguma área do planeta, até mesmo criado por animais, ele tem esse senso dentro dele. Alguns sufocam isso dentro de si, talvez por alguma decepção, por algum problema que tenha passado com alguma fé, com alguma crença. Mas não jogue todos eles no mesmo lugar. Eu sei que eu sou cristão, mas dentro do cristianismo tem pessoas que estão denegrindo a imagem do cristianismo, estão acabando com o cristianismo. É escândalo em cima de escândalo. Fora isso, tem as pregações que não estão de acordo com a verdade, mentiras, escárnios, heresias, favorecimentos, politicagem, bajulações, coisas que não são do agrado de Deus, e Deus não tem nada a ver com isso. A minha crítica sempre foi ao ser humano. Teve uma época que eu cheguei a desacreditar do ser humano. Eu já não tinha mais um pingo de fé no ser humano em nada. Mas Deus colocou pessoas ao meu lado que mostram que não é assim. São poucos, é verdade, mas existem pessoas que mantêm firme sua fé. Eu tenho contato aí com pessoas que fazem essa obra ao redor do mundo, enfrentam sérias dificuldades, têm histórias tristes, mas histórias lindas também para contar. Daria filmes maravilhosos. E isso nunca sai na mídia, infelizmente, por interesse, é claro. Assim como não sai na mídia muita coisa que está acontecendo hoje. Já imaginou comentar tanta coisa? Acontecendo vários fatos, esse problema aí do Bolsonaro, e agora o camarada lá, o camarada acabou se entregando na ausência de custódia lá, rapaz. Ele se entregou. Ele falou, nós planejamos, nós pretendíamos. Como assim nós? Quer dizer que você não é o lobo solitário que a mídia está falando todo dia? Pois é, presta atenção, cuidado, fica atento. Mas o assunto hoje não é esse. O assunto hoje é fé. A fé cristã também. Mas hoje nós vamos falar sobre islamização do mundo. É isso mesmo. Se você nunca ouviu falar disso, está ouvindo agora. Islamização do mundo. O mundo está se tornando islâmico. Como? Se você pegar os dados, segundo os últimos levantamentos, dizem que eles já somam mais de 2 bilhões de pessoas. Isso é em torno aí de 1/3, quase 1/3 da humanidade. Já é muçulmano. É um fato. Goste ou não goste. E o cristianismo? O que o cristianismo tem feito? Aí entra a frase que eu vou colocar aqui do grande Thomas Jefferson, um dos fundadores dessa nação. Ele disse: o preço pela liberdade é a eterna vigilância. E a denúncia que eu faço é: a igreja cristã no mundo todo, não vou colocar só o Brasil não, dormiu. Como é que você pode provar isso? Pelos dados. A estatística não mente. Se você pegar todos os países da Europa, que é onde eu mais vou citar, vou falar hoje aqui nesse vídeo. Se você pegar todos os países da Europa, um por um, olhar as estatísticas, pesquise lá. Quantos cristãos tem em cada um dos países? Você vai ver que é 1, 2, 3% no máximo. O país que mais tem 5%. Mas a média é de 2% de cristãos. Eu sei que Deus pode fazer muita coisa com esse número tão pequeno. Mas isso também revela
uma omissão. E hoje eu quero levantar isso aí com você. Pensa aí você, fala nos comentários. Omissão. Omissão é algo ruim? Você acha que omissão é um erro? Omissão pode ser uma coisa desastrosa? Pode ser algo que leva alguém à ruína? Ou um povo à ruína? Se você ficar omisso? O que você acha? Fala aí no comentário. Vamos ver os resultados da indiferença da evangelização da Europa. Eu vou falar da Europa, mas isso daí está crescendo em todo o mundo. Cresce na Ásia, cresce na África, o norte da África todo já é islâmico. Cresce na América Latina. Só no Brasil já tem 1,5 milhão de islâmicos, eu creio que mais, porque isso é uma estatística de 3 anos atrás. Eu creio que deve estar próximo de 2 milhões de pessoas já. Não pode brincar com esse povo. Eles levam muito a sério a fé deles. Muito a sério. E eu vou falar da Europa por quê? Porque a Europa é estratégica. E se eles conseguirem a Europa, eles vão conseguir nações que são potências nucleares. Pensem nisso. Imagine essas nações nucleares, como Alemanha, como França, como Inglaterra, sendo governadas por islâmicos. O que será? O que será que vai acontecer depois disso? Você acha que a América Latina consegue resistir depois? Será que o comunismo, que é uma outra força que também tem um plano de dominação mundial, será que eles estão pensando nisso? Eles se associaram a eles e depois vão desfazer essa aliança, eu tenho certeza, em algum momento, porque são incompatíveis, não se misturam. Assim como o povo muçulmano também não mantém, conforme a lei deles, eles têm uma lei, assista os vídeos da Brigitte Nielsen, eu não me lembro o nome dela. Depois eu coloco na descrição. Vou colocar na descrição esse vídeo também. Vou ver se eu lembro de tudo aqui. Vou colocar aqui na descrição. O vídeo dela também. Ela dá uma aula sobre esse assunto. Eles têm uma lei que permite quebrar contratos e acordos feitos com infiéis. Não se pode confiar em nenhum tipo de aliança e acordo feito com eles. O povo muçulmano só tem compromisso com a sua fé. E para eles não há distinção entre o Estado, a política e a religião, como tem no Brasil, por exemplo. Não há. Não há essa separação. Para eles é uma coisa só. E a lei é uma lei teocrática, quando eles entram num país e o dominam. Isso aconteceu com todo o norte da África. Pesquisem lá a história e vejam como foi. Você vai entender todo o processo. Então, vamos falar um pouco sobre esse assunto. Islamização do mundo, que hoje cresce num número assustador. Muitos já sabem, tem muitos vídeos no YouTube, sobre o crescimento do Islã na Europa. Sobre o crescimento do Islã na Europa. Aqui nos Estados Unidos, antes de falar um pouco da Europa, né, de falar mais da Europa, mas só para vocês terem uma ideia, né, no Canadá eles já são 15% da população, e nos Estados Unidos eles já somam quase 10 milhões de pessoas. Não é pouco. Não é pouco. Dizem que os Estados Unidos tem em torno de 320, se não me falha a memória, 320 milhões de habitantes. Então, quase 10 milhões de pessoas é um número considerável. Se não fossem as políticas de Donald Trump relacionadas a restrições de imigração, estaríamos num número muito maior. Pois muito bem. Vamos então a essa questão da Europa. A Europa é um lugar estratégico. Existe muita riqueza, uma moeda forte e poder nuclear. Está situada entre
África, na sua área sul, Mar Mediterrâneo, Oriente Médio e Ásia, através da Turquia. Lugar extremamente estratégico, desejado por todos, islâmicos, comunistas e globalistas. São as três grandes forças hoje que atuam no mundo para a dominação, que querem essa dominação. Mas conseguir é uma outra coisa. Então, veja bem, lá na Europa, houve, principalmente nos últimos 10 anos, eu estava vendo agora a entrevista de um escritor francês, também posso colocar o link na descrição, e ele era muito amigo de Charlie Hebdo, que foi assassinado, todo mundo sabe, né? Lembra do assassinato dele? Os muçulmanos entraram lá, eles entraram nos estúdios lá de Charlie Hebdo, e não só ele, mas outros, vários lá foram assassinados, porque Charlie Hebdo fazia charges a respeito de Maomé. Isso não agradou aos muçulmanos, e ele foi assassinado. Eles simplesmente invadiram com armas e matou várias pessoas. Pois bem, e esse autor, ele fala sobre esse assunto. Ele fala que há 10 anos atrás não se falava, não se comentava isso na França. Mas, nos últimos anos, a forte imigração que eles promoveram, principalmente aí com essas questões de guerra, eu não sei se usaram a guerra como desculpa, não é? Mas o fato esse é o fato, e é isso que importa analisar, é que milhões de muçulmanos entraram na Europa nos últimos 10 anos. Milhões e milhões. Não são poucas pessoas. E eu vou colocar um pouco do que acontece, e é bom que você no Brasil, você que está me assistindo, seja nos Estados Unidos, no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, preste muita atenção, porque isso, quando vem na sua nação, quando chega na sua nação, para a implantação de governo, que é praticamente o que eles estão querendo fazer nos próximos anos, as coisas se dão de uma forma muito brutal, de uma forma muito triste, de uma forma terrível. Eu vou dar alguns exemplos. Na Itália, existem uns lugares na Itália onde eles têm um conjunto de condomínios, são habitações sociais que eles chamam. Nesses lugares é colocado o quê? Colocado as pessoas que não têm condições de ter uma habitação. É como se fossem habitações populares para atender uma população carente da Itália. Muito bem. E você está lá, vivendo nesse lugar. Um lugar simples, um lugar humilde, mas você tem o seu lugar para morar. Você tem a sua família, você tem seu filho, você tem sua filha. E, de repente, vem um agente do governo e fala, olha, em menos de uma semana vocês vão ter que sair daqui. Agora aqui não é mais seu. Não é mais seu. Você não mora mais aqui. Não é mais seu não. E quem vai morar aqui? Os refugiados. Aí você vai lá, depois de uma semana, e vai olhar o apartamento que você perdeu, que é a sua antiga casa. E lá só tem um homem, ou só tem um casal. E o governo te colocou para fora. Com filho e tudo. Com criança. E sabe o que eles deram para você morar? Uma barraca de camping. Pensa nisso. Pensa nisso. É isso que eles querem. É isso que eles querem. Para todo mundo. Não pensa que vai ser diferente em outros países, inclusive Brasil. Não pense. Vou falar da Alemanha primeiro, antes de falar da Suécia. Na Alemanha, como na França, vamos falar dos dois, que já estão praticamente na mesma situação. Existem bairros e mais bairros e mais bairros, eu não estou falando de um ou dois, não. Muitos bairros, muitos e muitos bairros. A lei que vigora é a Sharia. E se uma mulher, mesmo sendo francesa ou mesmo sendo alemã, nascida lá, naquele lugar,
passar na rua, seja em qual horário for, eles têm o direito, pela lei deles, de fazer o que quiser com você, inclusive te estuprar. E isso tem ocorrido com grande frequência lá. O número de estupros cresce a cada dia nesses locais. E pensa que a polícia faz alguma coisa? Não faz nada. Por causa das políticas que os governantes de lá implantaram em seus países. Eles abriram as portas. Não tem restrição alguma para que o imigrante, o que se diz refugiado, e muitos chegam lá e já foi feita uma pesquisa, sabe-se que não é refugiado. O camarada, ele só abandonou a família dele, mais nada, lá na terra dele, seja qual for. Síria, Líbia, não importa, Egito, seja lá de onde for que ele venha, Marrocos, Argélia, não importa. Ele chega lá e fala que é refugiado, mas o que ele quer é trabalhar lá e ganhar dinheiro. O que ele quer lá é fazer a implantação do plano deles, do plano de conquista, do plano de ser a maioria da população. Como é que nós podemos aceitar uma coisa dessa em nosso próprio país? Eu vi, vamos falar um pouco agora da Suécia, que a Suécia dizem, os cientistas políticos dizem que a Suécia já chegou num ponto sem retorno. Não tem mais como evitar agora. Acabou. A Suécia acabou. Eles vão ser islâmicos e muitos, as previsões de islamização total, né, nesses países que eu citei, era de 10, 15 anos. E agora já está se falando de 5 anos. Porque além do número elevado de crianças que nascem, muçulmanos têm 10, 12, 13, 14 filhos. Enquanto que um europeu tem 1 ou 2 no máximo. Então, não é só essa dominação populacional que vem através de nascimentos. Não. Esse número é muito maior por causa dessa grande massa de refugiados. E dizem alguns especialistas que a maior parte dos refugiados ainda está por chegar. Calcula-se entre 10 e 15 milhões de pessoas que ainda vão entrar na Europa. Na Suécia eu vi um vídeo onde um muçulmano para uma moça que é sueca, lá no país dela. Parou ela na rua, exigiu que ela vestisse uma burca, uma roupa. Vocês sabem, aquela roupa que cobre o corpo todo, fica só o olho de fora. Às vezes nem isso. E falou que ela estava provocando e seduzindo as pessoas. Aí ela falou, como? Mas eu sou sueca, isso aqui é o meu país. O que vocês estão falando? E sabe o que ele fez? Sabe qual a liberdade que ele tomou? Que ele sabe que não vai ter reação nenhuma? Ele deu um tapa na cara dela, pessoal. Deu um tapa. Daqueles de perder a moral. Sabe? Com tanta força que a moça quase foi no chão. E aí? As autoridades fazem alguma coisa? A polícia tem medo de ir naqueles lugares. Essa é a Europa de hoje. Eu não estou nem reconhecendo mais. Mas por que está acontecendo tudo isso? Por quê? Por causa disso, o Thomas Jefferson colocou muito bem, o preço pela liberdade é a eterna vigilância. Não houve vigilância. A Europa abandonou a fé. Eu sei que muitos não entendem isso. Muitos não compreendem isso. Mas quem é cristão sabe o que eu estou falando. Uma nação que abandona a fé, abandona os seus compromissos, as suas responsabilidades como cristão. Se você abandona a sua responsabilidade como cristão, não espere que venha prosperidade para a sua nação. Espere lutas, espere problemas, espere punição. Então, estamos todos sendo julgados, todos nós, eu me incluo nisso, apesar que eu faço tudo o que eu posso pela causa do Evangelho, apesar de não poder fazer muito, espero poder fazer muito mais. E esse problema da evangelização, no meu ponto de vista, dessa ausência, dessa omissão de evangelização, é um problema que gerou até um ateu. Tem uma declaração de um ateu que disse que a única maneira de barrar o crescimento do islamismo no mundo é o cristianismo. Então, eu vejo nisso que nós estamos caminhando para um futuro negro.
Então não há mais tempo de ficar fazendo análise, né? Como diz aqui o nome do meu canal, perspectiva. Então tem que ter uma perspectiva, tem que ter uma visão, tem que ter uma luz no fim do túnel, tem que ter algo. A perspectiva é de virar esse jogo, essa é a perspectiva. Como? Fazendo tudo que tiver ao seu alcance. Não fique só na reflexão e comentando, ah, foi legal, não foi legal e tal. Não, nós temos que dar um passo além. Temos que fazer algo. Invista em evangelismo e missões. Eu vou deixar um link na descrição, chamado Missões na Europa. É de um brasileiro que vive no norte da Itália e ele conhece missionários por toda a Europa. Eles estão numa batalha naquele lugar para levar o evangelho para aquele povo. E por incrível que pareça, evangelizar um muçulmano não é tão difícil quanto parece. Não é. Ele falou que os muçulmanos são mais receptivos ao evangelho do que aqueles ateus europeus. Então pense nisso. Você que é cristão e você que não é cristão, pense bem. Hoje está tudo bem. A Suíça, a Áustria e países vizinhos da Alemanha na Segunda Guerra achavam também que estava tudo bem. Eles só acordaram quando os tanques chegaram nos seus quintais. Um abraço, fiquem com Deus e até o vídeo de sábado.